Fala pessoal, almoço com TF. Almoço com TF? Café da tarde com TF, né? Hoje é feriado, então a galera tá almoçando até um pouco mais tarde. Cheguei aqui em Volta Redonda, já tô em casa, já tô no estúdio, depois de ter ido ontem ao estádio Newton Santos e ter acompanhado a grande vitória do Botafogo por 4-0 em cima da equipe do César Valerro. Repetindo o que eu tenho falado aqui, comentei com vocês na live pós-jogo e também no giro de notícias. Esse resultado meio que deixa o Botafogo com um pé e meio, pelo menos no 1/8 de final, 1/8 avos da partida antes das oitavas de final, né? Onde o segundo colocado da Sul-Americana enfrentará o terceiro colocado da Copa Libertadores da América, né? No caso, na fase de grupos da Libertadores e também da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Dito isso, o Botafogo terá 2 confrontos contra a equipe da LDU. Se vencer a primeira partida, que acontecerá no estádio Newton Santos, o Botafogo termina a primeira parte da Copa Sul-Americana em primeiro lugar no grupo e terá o confronto contra a LDU, jogo lá em Quito, podendo até mesmo empatar para continuar à frente da equipe. Isso se o Botafogo fizer o que todos nós achamos que vai fazer, vencer o Magadianes dentro de casa e o César Valerro fora. Então o Botafogo tem meio que um confronto direto agora, o mata-mata contra a LDU, para terminar essa primeira fase da Copa Sul-Americana, na primeira posição do grupo. Então o Botafogo depende apenas dele agora para passar em primeiro lugar e não ter que enfrentar já uma equipe da Copa Libertadores da América. Vitória importante, goleada importante e que teve, na minha opinião, mais uma vez, Eduardo como seu destaque. O que o Sheik Eduardo joga é brincadeira. É um jogador diferente, é um jogador que entrega muito, joga muita bola, é um atleta que é importante na bola parada, porque ele, além do belíssimo gol de falta que ele fez ontem, ele é um jogador que consegue também entregar algo que muitos jogadores não entregam. Ele pisa na área. E o jogador que pisa na área, que além de trabalhar, né, a respeito da construção, ele consegue ter essa performance de ser um segundo atacante de qualidade, um meio-campista de qualidade, isso dá o tamanho da dimensão que o Eduardo tem hoje para o Botafogo. Eduardo é craque. Não estou forçando. O Eduardo é craque. Um jogador que, se jogasse nesses clubes que a mídia baba ovo, colocando a palavra forte, baba ovo, muita gente estaria colocando nessas enquetes dos programas ali: Eduardo pode ser convocado para a seleção brasileira? Eduardo pode sonhar com uma convocação apesar da idade? Mas porque, vou dar um exemplo, Renato Augusto, com a idade de Eduardo, foi colocado ali como possível jogador de seleção brasileira, porque jogava no Corinthians, e o Corinthians é aquela situação, né, da mídia paparicar. O Eduardo é jogador de seleção. Infelizmente não tem uma idade mais baixa. Porém, se jogasse nesses times que são os favoritos das redes, ele estaria ali sendo cogitado mesmo com a sua idade. Eduardo é craque. E por sorte, o Botafogo conseguiu pegar esse atleta, que tem números espetaculares nesta temporada. Eduardo tem 8 jogos, 660 minutos em campo, 7 gols e 1 assistência. Isso quer dizer que, em 8 jogos, ele teve 8 participações em gols, 7 gols marcados. É um número absurdo que o Eduardo tem, são números absurdos. Ano passado, ele fez, somando todos os times, né, que ele jogou na temporada, né? Ele jogando no Al-Ahly Jeddah e no Botafogo, ele fez 27 jogos e 8 gols e 1 assistência com a nossa camisa. Ele tem números absurdos. Se você pega as temporadas do Eduardo, em 2020 e 2021, ele teve 41 jogos, 13 gols e 4 assistências. Depois 26 jogos, 13 gols e 1 assistência. 36 jogos, 14 gols e 5 assistências. 21 jogos, 15 gols. Em 2016 e 2017, 35 jogos, 16 gols e 6 assistências. 2015 e 2016, 32 jogos, 18 gols e 5 assistências. Pelo Nice da França, 30 jogos, 10 gols e 2 assistências. Pelo Porto, 30 jogos, 5 gols e 4 assistências. Se a gente pega as últimas temporadas do Eduardo, se pegarmos todas as temporadas do Eduardo, ele tem, desde a temporada 14-15, ele entrega mais do que 10 gols por temporada. Isso é surreal. Um jogador que consegue, ainda mais na posição dele. Vou compará-lo, né? Muita gente vai me criticar aqui, mas vou pegar um jogador que é sinônimo de bom jogador nessa posição,
que é o De Arrascaeta do Flamengo. Só para vocês entenderem o que eu estou falando a respeito dos números do Eduardo. Arrascaeta, ano passado, pelo Flamengo, ele fez 56 jogos, 13 gols e 19 assistências. O Arrascaeta é um jogador que se destaca muito mais nas assistências do que em gols. O Eduardo, ele funciona muito fazendo gols. Ele é aquele jogador que ele é muito mais do que apenas um jogador de beirada de campo. Não, ele é um jogador que entrega gols também. O Arrascaeta, ele tem essa média fantástica pelo Flamengo também, né? De 10, 12, 13, 14, 15 gols por temporada. Ele entrega mais assistências. Mas o Eduardo, ele consegue ter um fluxo de gols muito grande. Outro jogador que joga numa posição parecida, Paulo Henrique Ganso, né? Colocando jogadores que atuam ali como meio atacante, como camisas 10. O Ganso, ele apenas uma vez na carreira, que foi ali em 2009, duas vezes na carreira, né? Em 2009 e 2010, com a camisa do Santos, ele fez mais do que 10 gols na temporada. Nunca fez mais do que isso. Ele teve temporadas dele no auge, marcando 9 gols no São Paulo em 2014 com 13 assistências, em 2015, 3 gols com 14 assistências. Só para vocês terem uma ideia, ano passado, que foi considerado uma baita de uma temporada do Ganso, ele fez 57 jogos, 9 gols e 9 assistências. Foi considerado uma temporada, assim, surreal do Ganso, colocada como uma temporada estratosférica. O Eduardo, ele fazer 10 gols na temporada é um habitué. Então, a gente tem um jogador que atua como meio ofensivo que é craque. O Eduardo é craque e é jogador do Botafogo. Graças a Deus nós temos esse cara vestindo a nossa camisa. É muito bom você possuir um Eduardo no Botafogo. Mas eu estou exagerando ou vocês acham o Eduardo craque? Comentem aqui, também deixem um like, inscrevam-se no canal e compartilhem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O espião estatístico do GE fez o levantamento sobre todas as transferências na primeira janela, que terminou oficialmente ontem, no dia 20, já que agora jogadores que atuaram em campeonatos estaduais não podem mais eles terem transferências. E o Botafogo gastou 28 milhões e 400 mil reais com as seguintes contratações, incluindo, né, time A, time B e sub-20. Marlon Freitas. Aí você teve o Caio Vitor, que já tá no voltaço novamente. Vitor Cuesta, que foi comprado em definitivo. O goleiro João Fernando, Luiz Segovia, Carlos Alberto, Di Plácido, Diego Abreu, Júnior Santos, Diego Hernandes, que só chegará em julho, Matias Segovia e o zagueiro Jefferson Maciel, que chegou agora para a equipe do Sub-20, né, do Botafogo. Esse jogador veio do Ceará. Foram 12 contratações feitas pelo Botafogo. E se a gente pega ali valores gastos, o Botafogo nesta janela só ficou atrás de Flamengo, que com 2 jogadores investiu 131 milhões de reais. O Vasco em 16 jogadores, 107 milhões de reais. O Bahia em 19 jogadores, 85 milhões. O Palmeiras em 2, 51 milhões. O Bragantino em 9, 42 milhões. O Grêmio em 13 jogadores, 32 milhões. O Botafogo em 12 jogadores, contando, como eu falei anteriormente, base, sub-20 e time B, gastou ali 28,4 milhões. E o Fluminense tem ali 11 investimentos e gastou 19 milhões de reais. Então o Botafogo, ele novamente está ali no top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no top 7 dos times que mais gastaram a respeito de uma janela de transferências. O Botafogo gastou menos, porque já tem um elenco montado, fez muitas contratações pontuais e agora para a segunda janela também trabalha muito em relação a isso, né? Buscar reforços pontuais para você ter ali seu elenco com cada vez mais peças. E assim que tem que ser. Amigões, amigonas, beijos. Esse careca volta mais tarde, ali por volta das 8, 9 horas, provavelmente sem notificação, porque não teve notificação se for colocado muito tarde. Então, entrem aqui no canal à noite, entre 8 e 9 horas, eu estarei de volta com o nosso Noite Alvinegra. Ou até um pouco antes também, não sei, de repente posso postar antes. E com Deus, fogo neles. Pra cima deles, fogão, sempre fogão, amo vocês. Fogo neles, responda aqui, Eduardo é craque? Eu acho que é. Vocês concordam? Valeu, fui. Tamo junto sempre, valeu!